Excel Funções, Pesquisa e Referência Financeiras. Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade às funções do Excel, já que trabalhamos algumas e vamos dar continuidade acrescentando novas funções que podem ser muito úteis no decorrer do seu dia a dia, principalmente na parte de pesquisa, correspondência e também algumas fórmulas financeiras. Vamos ver no Excel como é que fica? Tudo bem, pessoal, agora aqui no Excel, eu já deixei pronto aqui uma planilha conforme alguns produtos, tá, fictícios, com valores fictícios, para facilitar aqui o nosso entendimento sobre algumas novas funções, tá? Nessa planilha nós temos aqui, por exemplo, um ID, o nome do produto e o valor de venda desse produto, tá? Esse ID você pode substituir, por exemplo, por um código de barras ou qualquer coisa do gênero, alguma coisa que sirva para identificar esse produto na hora que você for fazer uma venda, por exemplo. O que nós iremos trabalhar é exatamente nessa planilha aqui, onde através da digitação do ID, ou como eu disse para vocês, você pode utilizar o código de barras com leitor e tudo mais, facilitaria bastante. Ele já vai identificar qual é o produto, o valor do produto, e aí, com a quantidade que será digitado posteriormente, ele já vai calcular o valor total e a planilha também já vai fazer o valor total de compra e tudo mais. Tá? Por isso, para que ocorra de forma correta, nós iremos utilizar aqui algumas funções que vão fazer esse tipo de busca, tá? Busca, referência e tudo mais. Então, para começar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, através de um ID digitado aqui, que vai ser o mesmo do primeiro lá, só para teste por enquanto, ele encontre tanto o nome do produto como o valor do produto. Para isso, nós iremos utilizar uma função chamada PROC-V. Tá? Ela é uma das funções muito utilizadas dentro do Excel, tá? Uma função bem antiga, já funcionava desde as primeiras versões do Excel e que é muito útil. Tá? Então, para entender como é que ela funciona, vamos fazer o seguinte, vamos lá em Fórmulas, e a gente vai em Pesquisa e Referência e PROC-V. Tranquilo? Eu vou fazer isso aqui direto na célula do produto. Tá? Quando eu vou lá por fórmula, vocês vão ver que aparece essa caixinha de ajuda. Então, como é a primeira vez, vamos ver como é que funciona especificamente o PROC-V. Então, aqui, ó, vamos utilizar a caixa de ajuda justamente para facilitar e entender como é que funciona. Primeiramente, o valor procurado, que é o valor do ID, que nós iremos utilizar. Em seguida, nós temos a matriz da tabela, ou seja, onde ele vai buscar esse valor e trazer as informações também. Então, aqui, ó, cliquei em matriz da tabela, aí eu posso trocar aqui de aba ou de célula, e vamos selecionar todos os dados dos produtos que eu tenho. Tá? Se você tiver mais produtos, não tem problema, você pode selecionar tudo. Aí, o número de índice, tá? Perceba o que é esse número de índice? É o número da coluna em matriz de tabela a partir do qual o valor correspondente deve ser retornado. O que isso quer dizer? Que aqui em produtos ele vai buscar sempre na primeira coluna o identificador que eu tenho e qual o valor que eu quero retornar. No caso lá da planilha de venda, eu quero retornar o nome do produto. E dentro da matriz, qual é a coluna que nós temos no nome do produto? No caso aqui é a segunda coluna, tá? Então eu vou digitar apenas 2, tá? Percebam que aqui ele já encontrou e já traz esse resultado, tá? Então é bem tranquilo de se utilizar. Clicando em OK, ele já trouxe leite de vaquinha, que é, percebam, o ID 1111, 1111, leite de vaquinha. Se eu trocar, por exemplo, para um outro valor de ID, o 1601, que é o feijão carioca, ele já deve trazer atualizado isso também. Ok? Digamos que eu digitei 111110, apertei Enter. Ele já traz aqui um valor, ou melhor, um erro, dizendo que não encontrou esse tipo de produto. Tá? Para solucionar esse tipo de problema, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um outro recurso, ou seja, uma outra fórmula para tratar esse tipo de erro. Eu até deixei do ladinho aqui para que vocês tenham uma visão um pouco melhor. Então, em volta de tudo isso aqui, eu vou colocar uma outra função. Vou apertar um espaço e vou digitar se erro, tá? Tem 2 Es. Se erro, aí eu vou abrir parênteses, vou deixar toda a fórmula que nós já fizemos e, ponto e vírgula, e o valor se erro.
se essa fórmula não encontrou e retornou aquele erro, o que eu quero que aconteça? Nesse caso, eu quero que aconteça a apresentação de um texto, que vai ser produto não encontrado. Encontrado. Fecho as aspas, fecho parênteses e ao apertar aqui, olha lá. Então, se o ID não corresponde ao que eu estou procurando, ele vai dizer produto não encontrado. Se eu digitar o ID de um produto que existe, ele traz já o produto corretamente. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa, tá? Com o valor do produto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos fixar a busca do ID, tá? Porque aí a gente pode arrastar para o lado, copiar toda essa fórmula sem correr o risco de se perder. Então aqui no ID, ó, no B4, o que eu vou fazer? Vou colocar F4. Tá? Na verdade aqui ele trouxe o nome inteiro da aba, eu só preciso deixar F4 sem problema nenhum. Aperto F4 e aí sim ele travou aquela célula para que eu possa copiar para as outras células sem correr o risco de ele mudar também. Então aperto Enter, ele continua funcionando e ao trazer para cá ele vai trazer leite de vaquinha. O que acontece? Eu tenho que alterar qual é a coluna que eu quero que ele traga o valor. Então, olhando aqui em produtos, eu tenho o ID, que é a primeira coluna, logo em seguida o produto, e o que importa agora para a gente é a coluna de vendas, que é a terceira coluna. Então, voltando lá na planilha de vendas, eu preciso vir aqui e atualizar, ao invés de ser a segunda coluna, eu quero a terceira coluna, o qual ele já traz corretamente o valor. Tá? E para deixar mais bonitinho, mais agradável, vamos mudar aqui para o valor monetário de contabilização. Então, percebam que ele já traz os valores corretamente. Vamos testar com outro produto? Por exemplo, ovo vermelho 1802. Trocando aqui o ID, ele já vai trazer o produto e o valor do produto. E aí, se você preencher a quantidade, o ideal é que ele já traga o valor total. Isso é bem simples, você pode simplesmente pegar o valor aqui, multiplicar pela quantidade. E aí ele já faz isso de forma automática e bem tranquila. Posso replicar isso aqui tudo para baixo também. Ele vai trazer dessa forma aqui. Se você não se importar, não tem problema. Caso você se importe, você tem que fazer aí uma verificação. Por exemplo, vamos colocar aqui, vou apagar o que a gente já fez, se a célula de quantidade for igual a algo em branco, ou seja, aspas, aspas, tá? Isso eu determino se tem nada dentro da célula, se ela estiver em branco, o que eu quero que apareça? Quero que apareça nada. Ou seja, se estiver em branco, continua em branco. Agora, se tiver algum valor aqui, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o valor do produto e multiplique pela quantidade. Tá? Vou apertar Enter. Como o valor já está correto, agora ao replicar aqui para baixo, vocês vão perceber que ele mantém em branco. Então, aqui para replicar aqui para baixo, se eu fizer isso, vocês vão perceber, ó, ele já está trazendo. O que aconteceu? Como eu bloqueei a referência para que eu pudesse copiar para o lado direito sem se perder, o legal é que agora, nas duas primeiras linhas aqui, eu desbloqueei essa referência. Então, clicando ali, F4, tá? Vou apagar o cifrão. E a mesma coisa eu vou fazer na outra célula aqui do lado também, tá? Então, eu seleciono, posso apertar F4 e ele já vai retirar o cifrão, ok? Agora sim, posso replicar aqui para baixo. Percebam que o cálculo, se eu digitar aqui, por exemplo, o ID correto, ele traz corretamente. Mas, assim como nós fizemos aqui, é importante eu fazer esse tratamento caso esteja vazio o ID. Então, de novo, vamos implementar lá uma outra fórmula em volta. Se a célula que tem o ID estiver em branco, ou seja, igual, aspas, aspas, eu quero que retorne aspas, aspas, ponto e vírgula. E aí o resto, ele já me sugere ali uma correção, porque eu esqueci de fechar o parênteses e está tudo certo. Replicando para o resto, agora sim, percebam que ficou igual. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, vocês vão perceber que ele também vai trazer o produto não encontrado. Tá? Então é importante que eu altere e coloque o C no lugar correto. Então, igual
AC, vou abrir. Se a célula que tem o ID estiver em branco, eu vou retornar algo em branco novamente, ou seja, aspas, aspas, ponto e vírgula, aí eu começo todo o processo, vou fechar o parênteses aqui no final e ele já vai trazer corretamente. Agora basta eu replicar para o restante da planilha e ele já vai fazer isso, tá? Então perceba, se eu acrescentar aqui já o valor, ele já calcula e faz isso automático. E para complementar a planilha, eu vou colocar a soma aqui embaixo dos valores, tá? Então eu vou selecionar tudo, caso eu tenha vários produtos, ele já vai somar automaticamente. E por último, aqui eu só vou referenciar para deixar bonitinho, tá? E com isso eu fiz uma espécie de venda já referenciando através do ID. Esse é o PROC-V, tá, pessoal? O PROC-V, como eu disse, é uma função bem antiga, já bastante utilizada, mas ela tem alguns problemas, principalmente quando eu trabalho com uma grande quantidade de dados, tem uma quantidade de dados enorme de produtos. Isso vai trazer uma lentidão para a sua planilha se eu tiver uma quantidade de dados muito grande. Então, sua planilha pode ficar lenta, ela pode demorar tanto para carregar como para calcular as informações que você vai colocar ali dentro. Então, é importante a gente pensar na otimização da sua planilha caso você tenha uma grande quantidade de informação. Você pode utilizar dois recursos diferentes. A primeira é utilizar a Corresp e índice junto, que são duas funções que trazem já uma performance melhor, e uma outra função que eu vou mostrar logo em seguida. Tá? Então, para começar, nós vamos utilizar o Corresp e o índice. Eu vou apagar tudo que a gente fez até agora, tá? Só para que vocês entendam como é que funciona. Tá? O total eu vou deixar ali, o soma, porque isso não vai alterar. Primeiramente, o Corresp, como é que funciona? Vamos lá usar as fórmulas. Então, eu posso vir aqui em função e vou procurar o Corresp. Tá? Corresp. Então, eu vou primeiro procurar qual é o valor procurado e qual é a matriz da procura. Tá? Então, aqui em matriz da procura, eu vou me preocupar só com o ID. Eu não preciso me preocupar com a tabela inteira. Ok? E aqui nós temos o tipo de correspondência. Isso aqui é bem importante, tá? Por exemplo, ó, tipo de correspondência é um número 1, 0 ou menos 1, tá? Que você pode colocar. Ele é uma área, ele é um parâmetro personalizado, ou melhor, ele não é, ele é opcional, você não é obrigado a colocar, tá? Então você pode colocar, por exemplo, 1 e ele vai trazer a resposta conforme a necessidade. Aqui, ó, ele trouxe o valor 17. Mas, professor, o que é esse valor 17? O Corresp ele vai trazer dentro de um índice qual o valor que você está buscando, tá? Então, aqui, ó, os produtos, o ID 1802, percebam que 1802, ele é o 17. Não, mas aqui está mostrando 18. Lembre-se que a primeira linha eu tenho os nomes dos campos. Então, se eu for contar, ele é o valor 17 dentro da minha planilha. Então, ele traz ali dentro qual é o índice dele. Para isso que eu vou utilizar o índice também, tá? Então, se eu trouxer o índice, eu posso trazer o resultado que eu quero através do índice. Então, em volta do Corresp, eu vou utilizar o índice. Opa, temos que colocar o acento, senão não funciona. Então, eu vou colocar primeiro qual é a matriz que eu pretendo, ou referência, tá? Que no caso vai ser os nomes dos produtos. E aí, ponto e vírgula, voltando para cá, eu vou dizer qual que é o número da linha que eu pretendo utilizar, tá? Então, eu selecionei apenas os nomes, como eu quero a linha 17, a ideia é que já funcione de forma correta, tá? Então, eu vou apagar a venda, porque como eu cliquei aqui, ele voltou para cá, ele já traz o valor correto. Então, o índice vai procurar o produto correspondente à resposta que o Corresp me trouxe. Então, aqui ele trouxe o 17 e eu vou procurar qual é o produto no índice 17 dentro da nossa tabela. Então, percebam que 1802, que é o índice 17, ele já traz aqui, ó, ovo vermelho 12,
Tranquilo? Então ele funciona na prática da mesma forma que o PROC-V, só que como ele faz buscas sem se preocupar com uma tabela inteira, ele já faz de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, muito mais otimizada para a sua planilha. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa com o valor do produto, que vai funcionar da mesma forma. Tá? O problema, ó, se eu replicar para cá, o que vai acontecer? Leite de vaquinha, eu tenho que fazer aquele tratamento de dados, se eu erro e tudo mais. E a outra possibilidade que eu disse que existia é o PROC-X. Tá? O PROC-X é uma função nova que foi habilitada, foi instalada nas novas versões do Excel, principalmente a 365. Então aqui ela é muito melhor que as outras possibilidades, mas o problema é o seguinte, se você criou essa planilha vai ser divulgada para várias pessoas, e essas pessoas não trabalham com o Office 365, tá? Pode ser que não funcione, é bem provável que não vá funcionar. Mas se é só para você utilizar e você tem certeza que vai utilizar o Office 365, não tem problema. Você pode utilizar esse recurso, essa função sem problema nenhum. Vamos ver como é que funciona? Vamos usar aquele campinho lá para facilitar. Então, pesquisa referência, eu vou usar o PROC-X. Qual é a pesquisa de valor? Tá? É o valor a ser pesquisado. Vai ser o ID. Qual que é a matriz, o intervalo para pesquisar? Lá em produtos, é só o que vai ser pesquisado, tá, galera? Então, eu vou selecionar apenas a parte de ID. Qual é a matriz de retorno, ou seja, de onde vai vir a informação que eu preciso, tá? Então, em produtos, eu vou selecionar a matriz de retorno, que vai ser o nome dos produtos. E aqui, ó, se não encontrado, eu já posso deixar pronto, o produto não foi encontrado dentro dessa fórmula, não preciso fazer aquele tratamento do erro, se erro e tudo mais. O PROC-X já vem habilitado para isso. Produto não encontrado, sempre dentro de aspas para facilitar. E o modo de correspondência, você vai dizer se ele pode trazer um valor aproximado ou não, tá? Então, isso aqui é um campo opcional, você não precisa colocar. Clicando em OK, ele já trouxe o valor adequado e se eu copiar, percebam que como não existe o valor, ele já traz produto não encontrado. Se eu colocar um número aleatório, ele também traz o produto não encontrado. Então, ele já traz aquela segurança onde você faz a parte do erro, o tratamento do erro, sem problema nenhum, mas ele ainda tem a preocupação de você verificar se o campo está vazio ou não para facilitar. Mas que é tranquilo de fazer, né, pessoal? Vamos lá, rapidinho. Se, vou abrir parênteses, o campo ID estiver em branco, ou seja, igual a aspas, aspas, eu quero que retorne aspas, aspas. Caso isso não seja verdade, ou seja, tiver algo dentro do PROC-X, eu quero que ele busque todas as informações que são necessárias. Vou fechar parênteses lá no final desse C, vou apertar Enter e de novo vou replicar para as outras células. Percebam que o produto aqui não foi encontrado porque existe algo dentro do ID e esse ID não corresponde a qualquer tipo de produto. E aqui embaixo, como não existe nada, ele já traz o campo em branco. Tranquilo? Então esse é o PROC-X, que eu acho que é a melhor alternativa em questão de otimização da sua planilha, mas você tem que tomar essa preocupação se para as pessoas que vão utilizar realmente tem ou não essa versão do Office para que funcione essa planilha corretamente. Tranquilo? Por último, vamos aqui às planilhas financeiras, tá? Bem tranquilo, onde a gente vai pensar aqui como se fosse um empréstimo, seja você tomando um empréstimo ou recebendo um empréstimo, você pode utilizar, tá? Então aqui, por exemplo, eu já tenho alguns valores já pré-determinados para facilitar, pensando num valor de empréstimo de R$60 mil, com a taxa de juro mensal de 0,8%, e o período de 36 meses, tá? Então, eu vou me preocupar em pagar em 36 parcelas esse empréstimo que foi tomado. A parcela, eu quero saber qual que é o valor que eu vou pagar mensalmente. Existe uma fórmula para facilitar isso, que é o PGTO. Abrindo aqui, ele vai perguntar qual que é a taxa de juros. Já tenho pré-determinada, que é 0,80. Aí, em seguida, ele está perguntando qual que é o número de parcelas, ou seja, o período que vai ser pago.
e qual que é o valor presente, tá? Ou seja, o valor do empréstimo que eu estou tomando. Apertando Enter, ele já me traz aqui, inclusive negativo, porque eu estou devendo isso mensalmente, uma parcela de R$ 1.924,78, tá? A mesma coisa eu posso para saber qual é o valor final que eu vou pagar desse empréstimo. Vou utilizar a fórmula VF, que é o valor final. Abrindo parênteses, ele vai perguntar qual é a taxa de juros que eu estou fazendo, ou estou pagando. Qual é o número de parcelas, tá? O período que vai ser pago. E qual é o pagamento? Então, eu preciso saber qual que o quanto eu estou pagando por mês, e aí ele já vai calcular para você qual é o valor final, tá, desse empréstimo, se você pagar corretamente, certinho por mês, sem qualquer tipo de multa e tudo mais. Então, você vai ver aqui qual que é a diferença entre o valor final e o valor que você tomou de empréstimo, pagando em 36 vezes, com o juro de 0,8 por mês, ok? Taxa de juros e taxa juro, ela tem uma pequena diferença, tá? Porque ela precisa de parâmetros diferentes para calcular a taxa de juros. Como assim, Fernando? Vamos lá. A taxa, abrindo aqui, a gente precisa primeiro do número de parcelas, ponto e vírgula, qual é o pagamento que eu estou fazendo e o valor presente, então, que é o valor do empréstimo mesmo, R$60 mil. Fechando parênteses. Pessoal, professor, mas tem mais 3 campos que você pode pôr? Sim, esses campos são opcionais. São opcionais quer dizer o quê? Que isso não é obrigatório preencher e que a fórmula vai funcionar mesmo sem o preenchimento de todos esses campos opcionais. Então, fechando aqui parênteses, ele já vai calcular, tá? Qual que é a taxa de juros? De que forma? Utilizando a quantidade de parcelas, ou melhor, quantidade de parcelas, qual foi o pagamento que eu utilizei, ou o pagamento da parcela, e qual foi o valor do empréstimo tomado. Agora, a taxa juro, você vai ver que você vai usar parâmetros diferentes. A taxa juro, você precisa do número de parcelas novamente. Aí, você vai precisar do valor do empréstimo, tá? Que é o valor presente, e do valor futuro, ou seja, do final que você pagou, tá? Então, dependendo das informações que você tem, você pode utilizar fórmulas diferentes para chegar à taxa de juro, ou seja, foi a mesma taxa de juro calculada com parâmetros diferentes. Tranquilo? Caso você esteja pagando empréstimo e você não lembra quanto que você tomou de empréstimo, você sabe as parcelas, qual o valor, qual a quantidade, tudo, você pode utilizar aqui a fórmula VP para que você chegue ao valor presente, que é o valor inicial do empréstimo. Ele pergunta primeiro qual que é a taxa, qual que é o período que você está pagando, qual que é o pagamento mensal que você está fazendo. Com isso, ele já vai calcular, tá, através desses 3 valores, qual é o valor padrão, o valor primário do empréstimo que você teve. E temos aqui, por último, o número de parcelas. Tá? Então, vamos lá, NP, vou abrir parênteses, ele vai precisar da taxa de juros, vamos lá, então a taxa, ponto e vírgula, qual é o pagamento mensal que está sendo feito, o pagamento da parcela, o valor da parcela, e, por último, o que precisa realmente é o valor presente, ou seja, o valor de pagar. Apertando Enter, ele já traz o valor de parcelas que eu tenho que pagar. Claro, aqui eu já tenho, mas é uma simulação para que você entenda que, dependendo da quantidade de valores, parâmetros que você tem aqui, você pode chegar ao valor que você necessita. Tranquilo? Então, essas são as principais funções financeiras e, além disso, nós vimos as funções referentes à pesquisa e referência também, como o PROC-V, o CORRESP, o índice e o PROC-X, ok? E com isso nós vimos diversas novas fórmulas, tá? Principalmente nessa parte de pesquisa e tudo mais. Mas lembre-se, o PROC-X só vai funcionar na última versão do Excel. Se você tentar criar uma planilha e enviar para outra pessoa que não tem a última versão do Excel, não vai funcionar. Então preste atenção a esses detalhes. Bons estudos!